Queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos unir em prece, pedindo aos bons espíritos, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, toda a bênção e inspiração, a nós, aos nossos corações, aos nossos lares. Que a paz reine no coração de cada um. A nossa Casa Espírita Mãos Unidas encontra-se fechada momentaneamente pela circunstância, não podendo nos encontrarmos presentemente na sede da casa para realizarmos os nossos estudos, as nossas reflexões. Por isso, nós nos convocamos a usar destes meios para chegarmos aos corações de todos os irmãos. Vamos refletir um pouco hoje sobre reencarnação. Nós reencarnamos? Como se processa a reencarnação? Qual é as dificuldades que encontramos para planejar a nossa encarnação, a nossa reencarnação? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, do capítulo 2, da sua segunda parte, pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Ao que os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E continuam os espíritos. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Começamos a identificar aqui já 3 objetivos principais pelo qual nós precisamos envergar a condição humana, a encarnação no mundo da matéria. O aperfeiçoamento do espírito, a expiação, que infelizmente ainda é a grande causa das nossas reencarnações. Ainda temos muitas dívidas a serem sanadas, muitas questões a serem resolvidas, e a necessidade de participarmos na obra da criação. A bondade divina nos cede ainda esta possibilidade. Mas falávamos da reencarnação. Quando não cumprirmos os nossos deveres condignamente, enquanto não alcançamos ainda a perfeição espiritual, precisaremos retornar. Allan Kardec pergunta na questão 166, ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, agora o capítulo 4, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Os Espíritos dizem que suportando a prova de uma nova existência, uma nova encarnação. Ou seja, se não alcançou a perfeição, se ainda tem o de que expiar, retornará, viverá novamente, terá uma reencarnação. Mas qual é o objetivo dessa reencarnação? Kardec pergunta aos espíritos, na questão 166, 167. Ao que os espíritos dizem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, entre vírgulas, expiação, vírgula, aperfeiçoamento progressivo da humanidade. 2 objetivos como principais da reencarnação: progredir, e algumas dívidas que ficaram do nosso passado que precisam serem corrigidas. Sem o que, onde estaria a justiça divina? A justiça divina repousa na possibilidade de repetirmos as lições tantas quantas vezes se fizer necessário. No livro Em Paz com a Vida, do Cleto Brutes de Santo Ângelo, selo da Ferges, nós encontramos este estudo em torno da reencarnação. A reencarnação, nos diz o nosso autor, é a maior prova do amor e perdão que Deus dispensa às suas criaturas, dando aos seus filhos a oportunidade de retornar e completar as tarefas que foram negligenciadas ou interrompidas. Por isso, precisaremos repeti-las, quando negligenciamos ou quando a interrompemos. A vida é sagrada, e todas as vezes que agirmos contra ela,
precisaremos responder por esta falha. Mas a encarnação não acontece no por acaso, na circunstância do momento. Ela é devidamente e integralmente planejada na espiritualidade, com os espíritos envolvidos, planejando esse retorno ao mundo material. E essa elaboração na dimensão espiritual, segundo nos ensina Hermínio de Miranda no livro Nossos Filhos são Espíritos, envolve uma complexidade de tal que mal podemos imaginar, tais como pesquisa do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação, localização de pessoas com as quais devemos negociar as futuras atividades, que tendências a estimular, a desestimular ou a combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, até onde poderão suportar pressões corretivas, que problemas devem ficar para mais tarde ou para uma outra encarnação. Inúmeras variáveis são postas. Essas são apenas algumas. Inúmeras variáveis são postas em discussão para avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. São inúmeras variáveis, muitas possibilidades, todas elas são devidamente analisadas para se planejar uma encarnação. Para que se arme um plano execuível, embora ainda não o ideal, porque o ideal está muito longe do nosso processo evolutivo. Precisaremos evoluir muito ainda para alcançar uma encarnação perfeita. Um dos primeiros passos após esse planejamento é a aproximação desse espírito candidato à reencarnação ao núcleo onde vai viver, às pessoas e ao lar onde terá que vergar a sua próxima encarnação. Esse contato é requerido pela necessidade de adaptação das energias perispirituais deste reencarnante, que está na erraticidade, está no mundo dos espíritos, portanto, com energias perispirituais próprias deste ambiente e que precisará vir ao ambiente material, a adaptar-se às energias desse lar que o recebe, dessas pessoas que o recebe. Por isso, começa aqui um processo de perturbação espiritual, onde começa a ser submetido a uma nova realidade, a uma nova circunstância. É quando o espírito começa a preparar-se para a sua encarnação. Acontece um período de perturbação que se intensifica com a aproximação dos pais, com os pais, e vai perdendo o contato com a espiritualidade. Isso provoca um estado de perturbação. Juntando a isso, acontece também a redução do perispírito, a condensação perispiritual. Ou seja, esse perispírito vai começar a ser reduzido na sua formação, na sua plástica, fazendo com que ele se forme da mesma forma do corpo que haverá de reencarnar na condição de criança. Toma a posição fetal. Todas essas energias, alterações energéticas e essa redução provocam um abalo, uma transformação muito grande, o que nos mostra por que nós esquecemos as nossas vidas do passado. A justiça divina nos dá essa possibilidade de esquecermos as vidas anteriores, para que elas não venham a complicar, a dificultar a nossa transição pela nova vida. Esses novos contatos, mesmo porque grande parte das encarnações nós vamos envergar junto a pessoas com as quais nós estamos, às vezes, bastante comprometidos. Nem sempre as nossas relações, as nossas afinidades são do amor e do bem. Às vezes nos afinizamos com outras energias e elas precisam serem sanadas. E acontece aí, então, a fecundação espiritual, usando o termo do nosso autor. Nesta fase, estando o espírito já esquecido das existências anteriores, a espiritualidade efetua a união do seu perispírito com o da mãe. Por isso eu gostaria de chamar de fecundação perispiritual, na minha visão.
Mas essa fecundação espiritual acontece com a aproximação, com a colocação, por assim dizer, desse espírito junto ao espírito da mãe. Passa a fazer parte da organização perispiritual da própria mãe, o perispírito desse reencarnante. É como que essa fecundação da alma da mãe para receber esse que se candidata à reencarnação. E então a fecundação física também acontece. Após o ato sexual, pois as relações íntimas dos casais premiam pela moralidade, são invioláveis, enquanto os espermatozoides correm em busca do óvulo a ser fecundado, identificado o mais apto, com as vibrações energéticas mais próximas daquilo que precisa para esse reencarnante, os espíritos, identificando este gameta específico, dão-lhe uma injeção de energia, potencializando-o, fazendo com que esse ganhe a corrida e efetue a fecundação propriamente dita, com aquele gameta que vai trazer as características que precisam serem desenvolvidas nessa nova encarnação. Enquanto o organismo maternal fornecerá o alimento básico para a formação do aparelho físico deste reencarnante, o perispírito agirá como rigoroso modelo, dando a forma ao corpo futuro. Isso quer dizer, com o rigoroso modelo, quer dizer que o perispírito também influencia a formação do corpo. Aquelas informações que não estão na genética e que nós trazemos, como, por exemplo, nós temos vários irmãos, filhos dos mesmos pais, perfeitos na sua formação física e, de repente, tem um nesse meio que traz deficiências físicas, a falta de um braço, a dificuldade motora ou algo assim. Não é uma informação genética. Por que isso aconteceu? Porque estava no perispírito essa informação. E o perispírito age como rigoroso modelo na formação deste corpo. Com relação à proteção espiritual que recebemos. A ajuda espiritual sempre mais intensa até os primeiros 21 dias, as 3 primeiras semanas, quando o embrião atinge a configuração básica. Continuará presente até os 7 anos de idade. Ou seja, a reencarnação propriamente dita, inicia com a fecundação. Confirma-se com o nascimento, mas só será completa aos 7 anos de idade, quando o perispírito está completamente ligado ao corpo, célula por célula, molécula por molécula, desde o início. Mas, como a doutrina está nos ensinando, esse processo começa bem antes, com o planejamento. Após esse período, continuará, porém, de mais longe, a assistência espiritual, a proteção dos espíritos. Nós todos temos os nossos guias, os nossos anjos guardiões, os nossos protetores. Eles sempre estarão presentes na nossa vida, embora quando já somos autônomos, podemos fazer isso de uma forma mais livre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. No item 5, nós encontramos a passagem de Jesus, que diz assim, dos evangelhos: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. Ao que Jesus responde: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não reencarnar, se não repetir as experiências até merecer o reino de Deus. Que nós pensemos com carinho, com luz no coração, com perseverança e com fé. Que Deus nos dará tantas quantas chances forem necessárias para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. Que a paz divina esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.